Vamos lá. Esperar aí entrar o pessoal. Opa, entramos aí. Matheus, esperar o pessoal chegar um pouquinho. Grande Matheus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia da conversão. É um tema muito importante, muito atual, né? E acredito que vai dar um bom caldo isso aqui. Vamos lá, esperar um pouquinho mais. Eu vou pedir para escreverem. Eu vou pedir para escreverem o nome da palestra, da aula, a psicologia da conversão, para eu poder fixar ali, aqui na postagem. A psicologia da conversão. Se puderem escrever. Boa noite, Matheus. Você pode escrever? Estão conseguindo me ver direitinho? Isso. A psicologia da conversão. Bom, eu vou começar então, né? Bom, o que é psicologia da conversão? Primeiro, a primeira noção que a gente deve ter quando lida com psicologia é pensar que ela é uma ciência, né? É uma ciência que estuda o quê? Ela estuda uma parte da natureza humana, né? E que parte é essa? Bom, a natureza humana ela é composta de duas coisas. Ela é composta de corpo, né? E ela é composta de alma, né? Então, existe um complexo de ciências que elas vão estudar o corpo, né? E isso a gente chama de fisiologia, né? Fisiologia é um conjunto de ciências que estudam o corpo humano, né? Aí você vai encontrar biologia, você vai encontrar fisioterapia, cardiologia, enfim, né? Mas nós também temos uma ciência que estuda a alma humana, né? E qual ciência é essa? É justamente a psicologia, né? Psicologia vem de psique, né? Que quer dizer a alma, né? Estudo da alma humana, não só da alma em si mesma, mas dos fenômenos que acontecem dentro da própria alma, né? Então, é isso que a psicologia vai estudar. E quando a gente olha a natureza da alma humana, a gente percebe uma coisa, que a alma humana ela tem uma vocação religiosa, né? Em que sentido nós temos uma vocação religiosa? São Tomás de Aquino ele ensinava uma coisa, né? Que Deus é criador de todos, né? E que toda a criação tende para Deus, ou seja, tem como finalidade o fim último de toda a criação é Deus, né? Então todas as criaturas elas possuem umas mais num sentido mais estrito e as outras num sentido mais genérico, mas todas elas possuem uma vocação religiosa. Existe o que eu chamo, o que pode se dizer de uma vocação religiosa de toda a criação, né? E toda essa criação tem como fim o próprio Deus. E essa tendência que a criação ela tem para atender a Deus, né, nós chamamos de religião. Por quê? Porque religião é aquilo que nos liga em relação a Deus, né? Essa tendência natural, né, de nos tender a Deus, né? Então, existe de fato
dois sentidos em que se pode falar de religião, né? Uma primeira é uma religião que a gente chama de natural, né? Que é essa tendência natural, né, de nós tentarmos nos aproximar de Deus. E existe também uma religião específica, né, que são as chamadas religiões reveladas, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho da religião natural, né? Rezar, né? O Elô, chegou o Elô. Rezar, ser devoto, né? Oferecer sacrifícios a Deus, por exemplo, eles são atos de religião, são atos que você presta de justiça para com Deus, né? Então, esses atos eles não precisam de fé, digamos assim, para você praticá-los. Por quê? Porque esses atos eles demandam da própria natureza religiosa que o homem possui, né? Então, só que hoje em dia a gente encontra um problema muito grande, né? A nossa sociedade ela autossabota as próprias tendências naturais, né? Então, nós temos uma sociedade que ela está sabotando cada vez mais a tendência religiosa de sua natureza, né? Como eu falei no início, a alma ela tem uma natureza religiosa, como toda a criação tem, né? Uma vocação religiosa, né? Mas a humanidade atual ela autossabota essa tendência, essa religiosidade, né? E aqui eu lembro de um exemplo que eu estava assistindo esses dias um jornal na TV, né? E estava aparecendo lá turismo, né? As pessoas mostrando a realidade das pessoas tentando enfrentar o Covid, né? E como elas estão encarando essa quarentena, né? E tinham pessoas, né, que elas estavam pagando para fazer turismo virtual, né? Ou seja, o que elas faziam? Elas pagavam uma agência, né? E essa agência filmava, né, os pontos turísticos, né? Daí tinha um pessoal lá que o turismo iria ser na savana, né? E eles se vestiam a caráter, colocavam roupa de savana e acompanhavam o cara da TV mostrando os elefantes, os leões, as girafas, etc. Ou seja, isso a gente faz ligando no Animal Planet, né? Mas eles fizeram isso tentando através do turismo virtual, né? E depois, um deles disse o seguinte, né? Era um casal, né? Eles disseram assim: olha, nós temos uma preocupação, né? De sempre estar viajando, né? A gente sempre está viajando durante o ano, né? Mas nessa pandemia, todas as viagens elas foram canceladas, né? E a gente está tentando lidar com o psicológico, né? De viver nessa quarentena trancado em casa, né? Então a gente faz essas soluções criativas, né? Ou seja, se você reparar bem, o que essas pessoas elas estão fazendo é o seguinte: elas estão saindo, elas estão tentando fugir de um problema que é de fundo religioso. Elas têm uma vida vazia e muitas vezes sem sentido, né? E tentam escapar através de viagens, né? Viagens o tempo inteiro, trabalham para viajar, e assim não ter que pensar nos principais problemas da vida, né? Então, é uma autossabotagem da vocação religiosa, né? Porque em casa, né, elas teriam que tratar desses problemas psicológicos que são sobre o sentido da vida, né? Então, elas estão se autossabotando, né? E hoje, né, como eu falei, a gente tem essa dificuldade do mundo nosso, né, que parece que não tem quase mais essa tendência religiosa, parece que ignora, né, vive como bicho, né, ignora a vocação religiosa que tem. E quando um consegue, né, acreditar em Deus, por exemplo, alguma coisa assim, a gente diz que ele se converteu, né? Mas na verdade nem sempre, né? Pode ser um movimento da graça realmente,
mas às vezes não, né? Então, por exemplo, quando um ateu, por exemplo, ele diz que começou a acreditar em Deus, isso não significa que ele se tornou um homem religioso, né? Por quê? Porque a religião é justamente essa atitude de tentar se voltar para Deus, ou seja, não basta apenas conhecer a Deus, é preciso tentar tender para Ele, né? Então, muitas vezes, quando um ateu se torna ateísta, pode ser um movimento da graça? Pode, mas muitas vezes pode ser um movimento apenas da razão natural, né? Que, de alguma forma, abriu a cabeça, né? Bom, mas em condições normais, em que as pessoas elas não auto-sabotam o seu instinto religioso, né? A religião, elas praticam algum tipo de religião natural, né? E que tipo de religião natural nós temos hoje em dia, né? Eu percebo esse tipo de religião natural quando as pessoas elas tentam aquelas espiritualidades que mais se assemelham muito mais com terapia, né, do que propriamente com uma religião, né? Elas tentam técnicas são técnicas terapêuticas, né, para ficar zen, para ficar tranquilos, encontrarem uma paz interior, etc. Yoga, eles falaram, né? E elas têm algum tipo de referência a Deus, né? Yoga, Theta Healing, essas coisas assim, sabe? Isso é um tipo de prática de religião natural, né? Em que a pessoa ela tenta referenciar aquilo a Deus, né? Ela sabe que tem que rezar de algum modo, tentar se conectar com o divino. É uma coisa meio empobrecida, mas é um tipo de religião natural, né? Mas não dá para dizer que essas pessoas elas têm fé, né? Elas têm a virtude sobrenatural da fé. Não dá para dizer isso. O que elas têm é, de novo, uma prática da religião natural, né? E essa prática da religião natural, a psicologia natural vai dar conta. Ela vai, por exemplo, no yoga, nessas técnicas terapêuticas meio religiosas, o que acontece muito é, às vezes, programação neurolinguística, né? PNL, né? E não que faz a pessoa abrir, né, digamos, novos horizontes, abrir a mente, sair da caixinha, né? Mas não é necessariamente por causa da fé, né? Mas daí a gente entra no problema, né? A religião natural, né, ela não explica todos os problemas que nós temos da existência humana, por exemplo. Ela não explica... a gente às vezes se faz perguntas, por exemplo, qual o sentido do sofrimento? Né? Será que a gente vai ser recompensado quando morrer? Né? Será que Deus me ama? Ou como eu devo amar a Deus? Né? Esse tipo de pergunta ele não é respondido por nenhuma religião natural. E é por isso que é necessário que exista uma religião sobrenatural, uma religião específica, uma religião especial, né? E essa religião especial, né, até o próprio São Tomás ele diz assim que como a gente tem uma tendência, todas as coisas tendem para Deus, né? Então é necessário que quanto mais for perfeita essa tendência para Deus, melhor vai ser para o bem do universo como um todo, né? Da criação como um todo. Então, se o homem ele conhecer mais especificamente sobre Deus, então ele vai conseguir reger a criação de um modo que ela tenda melhor para Deus. Então, por isso, Deus é quem vai dar, ele vai descer com uma revelação. Aí é que entra a religião revelada, né? E esse tipo de ação que Deus faz, quando ele revela algo, né, ele também vai provocar uma conversão a essa nova revelação que ele dá. E essa conversão ele faz através de toques na alma, né?
E aí é que começa um problema, porque a psicologia natural ela não é capaz de explicar esses toques que Deus faz na alma. É preciso que então a gente comece a pensar num outro tipo de psicologia, né? A psicologia é quem entenda os movimentos da alma quando a ação divina começa a tocar nela, né? E um dos exemplos mais clássicos de como Deus, como funciona, né, esse toque de Deus na alma da pessoa, né, e como é preciso que tenha uma outra psicologia estudando, né, é quando a gente estuda alguns casos de conversão nos evangelhos, né? Então, o exemplo mais clássico disso é quando Jesus ele vai convocar os primeiros apóstolos, né? Lá no livro de Mateus, de São Mateus, né, ele diz o seguinte, né, que caminhando ao longo do mar da Galileia, né, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, né, que lançavam redes no mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, né, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram as suas redes e o seguiram. Vamos observar esse fato, né? Pela razão natural, os apóstolos poderiam simplesmente pensar que Jesus era um maluco, né? Nunca tinha visto ele na vida, né? E o cara chega assim dizendo, vinde após mim e segui-me, né? Largam as suas coisas, eu vos farei pescadores de homens. Maluco, né? Isso que a razão natural, dita natural, diria. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Jesus falou e eles imediatamente largaram tudo com presteza e o seguiram. E por que isso aconteceu? Bom, se a gente for olhar bem, né, o chamado de Jesus, ele não atentava tanto assim, na verdade não atentava contra a razão natural. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus fala é o seguinte, vos farei pescadores. Ou seja, ele está dizendo que aqueles homens iam, de alguma forma, continuar com o trabalho com que eles estavam, né? Mas ele complementa de homens, né? Pescadores de homens. E foi nesse exato momento que a razão dos discípulos se abriu. Abriu para uma possibilidade maior, né? Ele viu assim, como assim? Existe uma outra forma de ser pescador? E Jesus ele usa, digamos aqui, uma analogia, né? Ele usa a palavra pescadores num sentido analógico. E ele diz assim, pescadores de homens, ou seja, de um ser que que tem uma dignidade superior a meros peixes. Ou seja, vocês se tornarão homens de maior importância a partir de agora. Não só de homens de maior importância, né? Porque se a gente observar, quem pesca homens é quem tem, de alguma forma, uma capacidade de tocar a alma deles. Ou seja, vocês vão fazer um trabalho meio que divino aqui, né? E aí, a razão dos discípulos se abre para o transcendente e seguem Jesus até a ida dele aos céus, né? Então, a atuação da graça, nesse caso aqui de Jesus, né, ela absorveu a natureza, né, porque ela disse que que eles iam continuar com os ofícios que eles estavam, então vamos pensar aqui que o ofício é a natureza, né, a natureza humana, né, e que o chamado assim, pescadores de homens, daí é a graça, né? A vocação sobrenatural deles, né? Então, então a graça absorve a natureza, mas a eleva, né? Pois bem, e aqui a gente vê que a atuação da graça ela eleva, dignifica e converte, né?
ela provoca uma mudança de atitude, porque os apóstolos eles imediatamente deixaram suas coisas e foram seguir Jesus. E aqui a gente encontra a definição de conversão. A conversão ela é uma mudança de atitude frente a uma realidade religiosa, né? E essa conversão para essa realidade religiosa que é especial, não é meramente natural, é uma coisa que a razão ela não domina completamente, né? E é por isso que a gente vai trabalhar aqui com uma psicologia, digamos, teológica. E essa conversão, ela sempre pressupõe a ação da graça. Você veja que Jesus, quando ele é ele quem chega primeiro, é ele quem chama, mostrando exatamente que nesse tipo de conversão é Deus quem atua primeiro. Vinde após mim, né? E segui-me, né? Ou seja, eu atuo primeiro, depois vem vocês, né? Então é sempre a graça atuando primeiro. E aqui a gente cabe perguntar, né? Quais são os efeitos da graça na conversão de uma pessoa, né? E aqui eu vou dar o primeiro dado. O primeiro efeito da graça na conversão de uma pessoa é o que a gente chama de luz. O primeiro efeito da graça é a luz, né? A luz é o símbolo mais tradicional da graça ou do efeito da graça, né? E por quê? Porque se a gente analisar quais são os efeitos da luz, a gente vai ver o seguinte. Quais são os efeitos da luz? Tem um livro muito bom que se chama esse daqui, As Maravilhas da Graça Divina, né? Do Shin, né? E ele diz assim, né? Que a luz da graça, a luz tem uns efeitos naturais que são correlatos com o da graça, né? Então o que a luz faz? A luz ela penetra, a luz ela ilumina, a luz ela aquece, a luz ela desperta e a luz ela dilata, né? E se a gente olhar para a psicologia da conversão nesse caso, né, a gente vai perceber pelo menos 3 fases da conversão, né? Bom, essa luz da graça, quando ela atua numa pessoa que não é convertida ainda, né, quando ela primeiro ela penetra, ela entra na pessoa de alguma forma, né? E o primeiro movimento que ela causa é um sentimento de inquietação. Ou seja, essa luz ela penetra e depois o que ela faz? Ela desperta, né? Ela faz a pessoa despertar, acordar. E acordar para o quê? Bom, a pessoa ela começa a sentir um vazio interior grande, um descontentamento profundo e começa a perceber a insuficiência de tudo o que a rodeia para fazê-la feliz, né? Então, o primeiro efeito dessa luz que desperta é provocar um certo desencantamento com a realidade que a pessoa vive, né? Então ela está caminhando, você imagina lá você, né? Se você já teve essa experiência de conversão, provavelmente você também passou por isso, né? Vamos dizer que você é um cara do mundão, nunca teve contrato com a igreja nem nada, né? Mas de repente você olha tudo à sua volta, né? Você está numa festinha lá e tal. De repente você olha à sua volta e parece que nada faz sentido, né? E que algumas coisas efetivamente parecem erradas. Você se sente inquieto, né? E você começa a se perguntar assim, o que eu estou fazendo, né? Qual a minha serventia nesse mundo? Qual a minha posição nesse mundo? Ele começa a fazer perguntas evidentemente existenciais, né? Ou tem o caso também, esse foi o meu caso, né, de pessoas que já eram religiosas, já eram cristãs e tudo mais, mas começam a se perguntar, como se perguntou, por exemplo, o cardeal Newman, né? John Henry Newman, né? Será que a igreja anglicana
é realmente a igreja de Cristo, a única igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, né? E ele começou a trabalhar, né? Ele ficou inquieto, né? A realidade que ele vivia não explicava mais, né? E aqui o padre Leonel Franco ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que nesta impressão tão forte da própria miséria, Deus ainda não percebido vai se aproximando. E ele ainda completa, porque a dor é a divina mensageira que nos bate à porta, né? Ele ainda diz num poeminha, né? Eterna aspiração insatisfeita de uma eterna beleza mais perfeita que define o sentido do dever, né? O São João Paulo II ele explica esse pequeno poeminha nas seguintes palavras, né? Na encíclica dele, Redemptor Hominis, né? Essa encíclica aqui, é muito boa, por sinal, recomendo, né? Ele diz assim, nessa inquietude criativa, né, a gente falou de inquietação, né? Ele fala assim, nessa inquietude criativa vibra e pulsa aquilo que é mais profundamente humano, a busca da verdade, a insaciável necessidade do bem, a fome da liberdade, a nostalgia do belo e a voz da consciência, né? Então esses são os primeiros efeitos, né? A pessoa começa a ter nostalgia de respostas completas, né? Ela quer buscar respostas integrais, né? Por assim dizer. E aqui esse toque da graça ele vai tocar justamente naquela parte que mais incomoda a pessoa, né? E nós temos 3 tipos, né? 3 áreas assim que podem mais incomodar a pessoa. E aqui o padre o padre Monsenhor, né? Jean Wilbois, né? Ele escreveu um artigo sobre psicologia da conversão neste livro aqui, ó, de apologética, né? Está em francês. Apologética, nossas razões de crer, né? Respostas às objeções. Né? Depois eu passo melhores referências, né? Ele diz que existem 3 áreas que incomodam mais o ser humano. Primeiro, a inteligência, né? Então tem pessoas que elas querem o incômodo delas vai ser os grandes mistérios da existência, né? Para onde o que eu sou, para onde eu vou, né? Por que estamos aqui? Esse tipo de pergunta. E para essa pessoa vai funcionar explicações doutrinais. Ela vai querer buscar mais explicações doutrinais, né? Existe outra área que são os afetos, né? A pessoa, nesse caso, ela busca uma resposta, digamos, mais moral, né? E ela se encantará se for mostrado para ela os mais belos sentimentos evangélicos, né? A ideia de perdão, né? A alegria da caridade, né? Da hospitalidade, esses sentimentos evangélicos. Ela quer um mundo mais bondoso, por assim dizer, né? E nós temos também a vontade. A gente falou de inteligência, afetos e agora a vontade, né? A pessoa que ela está mais inclinada à vontade, né? Não tanto a inteligência nem tanto os afetos, ela busca uma resposta mais prática. Ela quer que a resposta que seja oferecida para ela ajude a viver, né? Um determinado contexto, um determinado ambiente, né? A vida familiar dela, por exemplo, às vezes ela está sofrendo um problema familiar muito grande, né? E quer saber, meu Deus, né? O que eu fiz para merecer isso, né? Tem problema com o filho, com os pais, enfim, né? Às vezes é uma questão de profissional, de carreira, né? Então ela quer saber como resolver esses problemas, né? E aí os conselhos evangélicos, né, se forem apresentados para ela, serão a vivência dos conselhos evangélicos serão de grande serventia e vão atrair mais essas pessoas. Então, assim, não existe um jeito unânime de tratar com as pessoas, né, quando você vai conversar com elas sobre a fé, né?
Bom, né? É, então, como nós vimos, nessa primeira etapa da conversão, a luz da graça ela tem como efeito penetrar, despertar e dilatar a alma. Porque, veja, dilatar por quê? Porque a pessoa ela saiu da sua bolha ali, né? E ela quer respostas maiores. Então, houve de fato uma elevação da alma humana, né? E aqui ela busca, né, uma verdade integral, né, das coisas e um bem real que seja digno do seu amor. Né? Isso é importante dizer. Bom, né? E daí ela começa a entrar numa segunda fase, né? Que ela está em crise, por assim dizer, religiosa. Né? Ela de fato começa a considerar, ela já considera Deus, né? Já entrou na matemática dela, né? E aqui ela está em crise religiosa e ela está buscando resolver essa crise religiosa, né? E aí a inteligência ela trabalha para buscar a verdade e a vontade para aderir ao bem. Por quê? Né? Porque ela está buscando uma resposta integral, né? Uma resposta que unifique, que dê unidade ao seu interior. Né? Então, aqui, a alma não sabe, mas aqui já está nascendo um novo eu. Né? Existe um velho eu e existe um eu que está nascendo novo aqui. Né? E por quê? Né? Existe um eu que está aprisionado, né, a velhos costumes, a diversas armadilhas e prisões mentais, né? E existe um novo eu que vai surgindo, né? Que é um eu que nada mais é que a voz da consciência cada vez mais iluminada pela graça. Né? E essa luz que vai sendo jogada na inteligência ela é mais abundante porque, como diz o Papa João Paulo II, conforme a alma vai procurando a verdade, ela se acerca da verdade com veneração e amor, e por isso ela recebe mais graças. Né? Então ela aqui ela já começa a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo. Né? João Paulo II ele diz assim, né? O homem que quiser compreender a si mesmo profundamente, não apenas segundo imediatos parciais, não raros superficiais e até mesmo só aparentes critérios e medidas do próprio ser, deve, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua morte e com a sua vida, aproximar-se de Cristo. Né? Então, conforme ela vai se aproximando da verdade, conforme a graça vai iluminando, ela vai ouvindo melhor a voz de Cristo, né? O chamado de Cristo. E aqui, quanto mais ela vai chegando perto, né? É claro que ela ela não vai estar livre de obstáculos para dar os outros passos, né? E aqui começam a surgir diversas perguntas para ela, né? E os amigos, né? E os familiares, e o meu emprego, né? Se você tiver um cargo, por exemplo, eclesiástico, como tinha o cardeal Newman, né? E aqui a alma ela precisa tomar uma decisão, né? Uma decisão. Pô, será que eu largo tudo isso, né? Para ir nesse chamado que eu estou ouvindo? Né? Ela tem uma decisão moral a fazer. Bom, e o que deve fazer, né? O segredo para passar dessa fase é justamente pensar o seguinte, que há uma responsabilidade moral de obedecer à verdade conhecida. Uma vez que você conhece a verdade, é um caminho sem volta. A menos que você bata a cabeça, mas fora isso, é um caminho sem volta. Você não consegue voltar atrás. Você não pode, na verdade, voltar atrás. Porque a partir do momento que você volta atrás, você desiste do processo de busca. Né? Simplesmente porque não quer abandonar certas coisas, aí você começa a ser culpado, né, de uma ignorância voluntária, né, quando desiste de buscar o que começou a procurar. Né?
Então ela precisa se jogar, né? Ela precisa confiar nesse instinto dela, né? Tô vendo, tô começando a ver, tá claro, algumas coisas estão assentadas, então é hora de dar o passo, não tem jeito, né? E aqui, finalmente, nós chegamos então na terceira etapa da conversão, né? Que é quando, na primeira etapa, a luz ela penetrou, ela dilatou também, né? E aqui, na segunda etapa, né? Quer dizer, na terceira etapa, a luz ela vai aquecer. Por quê? Porque a terceira etapa ela consiste exatamente na entrega, né? Quando a alma ela entrega os pontos, né? E recebe a virtude da fé, né? Aqui ela se assenta, ou seja, ela encontra acolhimento, ela se aquece, né? E aqui efetivamente ela recebe a virtude da fé. E quando ela recebe a virtude da fé, acontece algo muito interessante, né? Porque o que é a fé, né? A fé é um dom de Deus, né? Uma virtude teologal. A gente chama, eu vou usar a expressão aqui, dom de Deus, né? Que, digamos, convence o teu intelecto, a tua inteligência, a aderir às verdades que a razão natural não pode alcançar sozinha, né? Então, qual o efeito imediato da fé? Ela produz uma certeza sobrenatural sobre as verdades reveladas, né? A psicologia não pode explicar como essa certeza ocorre, mas essa certeza ela é mais certa do que qualquer certeza que você chega, por exemplo, por um cálculo matemático. Então a certeza, por exemplo, da Santíssima Trindade, eu estou certo disso, é mais certo do que um cálculo matemático, por exemplo, né? E depois disso, a fé ela provoca uma outra coisa, ela provoca a mudança de vida, né? E por que esse efeito acontece? Pelo seguinte, porque a fé, diz São Tomás de Aquino, ela provoca primeiro o temor a Deus, né? Porque ela começa a considerar de fato que não pode ignorar certas realidades, né? Principalmente divinas, né? E o segundo efeito da fé é a purificação do coração. Por quê? Porque quando o homem ele está muito envolvido com as coisas do mundo, né? O coração dele está impuro. Mas quando ele tem a fé, ela direciona ele a olhar para Deus. Então, a fé eleva o coração humano nas coisas mundanas. Então, ele sai da lama, né, e se volta para Deus. Então, o coração é refinado, né, com ouro, né? Então, a alma ela vai sendo purificada, o coração humano vai sendo purificado, e isso acaba indo para as atitudes, né? As atitudes elas vão começando a mudar, né? Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Então, quando a alma ela se converte, né, e começa a provocar essa mudança de vida, o interior dela é unificado, né? E muitas daquelas crises existenciaisinhas que elas tinham antes de se converter, elas acabam passando, sumindo, não tem mais, né? E há uma verdadeira paz na alma dela, né? Aí todo o sacrifício vale, né? Tudo que ela passou valeu a pena, né? Porque a recompensa de ter essa paz espiritual da alma, né? Que é justamente a paz que Cristo disse assim, não, a minha paz vos dou, né? Não é a paz que o mundo vos dá, né? É essa paz que consegue ter alegria, né? Uma alegria verdadeiramente espiritual de que se alcançou a verdade, né? A verdade divina. Bom, né? Esses são os 3 etapas da conversão, né? Mas também existem alguns perigos, né? A partir do momento em que a pessoa se converte. E o padre, o Monsenhor Jean Grubois, ele vai dizer o seguinte, que existe o perigo do formalismo, né?
que pode ser traduzido aqui como legalismo ou moralismo, né? Então é normal, né? Quando um convertido ele está no início ainda, é recém-convertido, ele ser extremamente moralista, né? E fundamentalista em algumas coisas, legalista de verdade, né? Por quê? Porque ele quer reafirmar, né, cada vez mais a sua condição, né? E não sabe direito a dosagem de fazer isso, né? Então ele vai lá, ele briga muito, né? Tem tretas homéricas com amigos, familiares, etc., né? E muitas vezes ele acaba perdendo muitas conversões com isso, né? E com o tempo, depois de um tempo, ele vai aprendendo e a experiência vai mostrando, né, que tudo isso prejudica mais a vida espiritual e a caridade que ele deveria praticar com os outros, né? E um outro problema que acontece é o orgulho, né? Isso acontece mais quando a pessoa ela já tem uma certa caminhada, né? Que ela achar que ela já alcançou, digamos assim, o núcleo duro da conversão, digamos, que ela alcançou a maturidade da conversão, né? E que nada mais a atinge, né? Só que esse é um engano, esse é um erro, né? Por quê? Porque, como diz as escrituras, né, a soberba ela precede a ruína e o espírito altivo precede a queda, né? Então o soberbo, né, como ele não tem humildade, né, ele tenta fazer as coisas por ele próprio, só que o caminho, né, da santificação, da conversão é cheio de armadilhas e ele não pode conseguir isso sozinho, né? Então é um perigo muito grande, né? Tem alguns, né, que eles deixam, né, que eles vão aceitando às vezes algumas situações, né, que que podem atrapalhar ele na fé, mas ele acha que não vai atrapalhar, né? Então ele aceita, e conforme ele aceita, ele vai pavimentando um caminho, né, para que para que outras coisas mais graves vão acontecendo, né? Então, assim, os perigos mais comuns nesses dois casos, né, é o formalismo, né, e o orgulho, né? E então, como a gente combate com isso, né? Com aquela noção de que a nossa conversão é verdadeiramente diária, né? Para o orgulho, a gente precisa ter em mente uma coisa: todo cristão que se preze, ele vai chegar a uma etapa da vida dele em que ele vai sofrer uma grande humilhação. Isso se injusta ou justamente, né, não importa, ele vai sofrer uma grande humilhação, porque vai ser uma operação própria de Deus tentando purificar a alma dele, né? Então, se ele puder fazer isso desde o início, né, se humilhando, né, pela própria vontade, né, não se considerando mais do que os demais, né, as purificações que Deus for passar depois, as grandes humilhações, né, que Deus for tratar com eles, vai ser menos pesada, né? Vai ser bem menos pesada, né? E o formalismo, a questão do legalismo, né, é considerar, né, que Deus quer que a gente considere o espírito, né, da letra, né, e não o contrário, né? A gente tem que ver que a letra da lei, né, ela não pode matar o espírito, né? Então, em tudo a gente tem que analisar com mais caridade as coisas, né? Com mais cuidado, né? É comum o recém-convertido cometer esses erros, né? E às vezes ele tem que tomar muito cuidado nos grupos que ele entra, inclusive, para ver se esses grupos não alimentam, de fato, essa falta de caridade, esse formalismo, esse legalismo, né, que ele já tem, né? Então, é isso, né? E ele precisa, né, se afastar de tudo aquilo que tem aparência de mal, né? O Santiago ele diz isso, né? Que nas suas cartas, né, que o cristão ele precisa se afastar daquilo que tem aparência de mal, né? Justamente para ele não cair.
né? Tudo aquilo que pode desviar da fé. Então, esse foi um grande assim, resumo, né, do que é a psicologia da conversão. Né? Eu ainda não entrei no mérito do que pode atrapalhar, por exemplo, no caminho, né, para se converter. Né? São vários problemas, né? vários obstáculos que precisa. Né? Mas a grande sacada, né, é entender que o ser humano ele tem uma vocação religiosa e ele tem uma responsabilidade moral de buscar essa vocação religiosa. Né? Ele precisa saber a verdade sobre a religião. Né? E uma vez sabendo, nunca mais parar nessa busca. Né? Então era isso, gente. Era uma live rápida. Né? Eu fico aí aberto, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, né? Que eu vou responder. Né? Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Beleza. Então eu vou encerrar a live por aqui. Né? Nos próximos dias eu vou anunciar mais algumas. Né? Eu fiz uma enquete para fazer essa live, né? E foi apertada, né? Bem apertada essa live. Essa live não foi com muitas sobras, né? Então eu decidi assim que eu vou fazer as outras lives também, né? Que eram, né, Hugo de São Vítor e a vida intelectual, né? E laicidade e ensino religioso. Né? Eu vou divulgar nos próximos dias, ainda na semana, quando eu vou fazer essas lives. Então fiquem bastante atentos. Agradeço aí a atenção de todos, né? E obrigado pela audiência. Né?